O amado Espírito Santo é aquele que imprime em nós todos os valores do nosso Deus, o Pai Celestial, e do seu Filho Jesus. Ele é a origem, ele é a fonte dos nossos valores, dos nossos princípios. Esse é o Café com AP, uma live devocional para uma vida plena. E eu sou o apóstolo Rafael. Amo pregar a palavra de Deus. Eu creio que ela é real, é a verdade e que ela manifesta poder. E através da palavra e do poder de Deus, nossas vidas são transformadas de glória em glória por Cristo Jesus. Nós estamos falando sobre cosmovisão. Nós somos as lentes pelas quais interpretamos tudo. E a prova de que a nossa vida transformada limpa e alinha essas lentes é que quando encontramos Jesus, nos convertemos, nossa vida é transformada e o Espírito Santo passa a viver em nós. E isso é maravilhoso. Nós estamos falando aqui sobre várias dessas lentes, né? Estamos passando por elas. Ao todo, até o dia 11 de dezembro, serão 7 lentes básicas da cosmovisão. Falamos da lente da origem, onde o nosso coração deseja conhecer o princípio das coisas e a importância disso, né? Falamos da lente da verdade, que foi literalmente uma imersão na pessoa de Cristo, que nos levou para a lente da paternidade de Deus, que foi uma imersão na pessoa de Deus Pai. Chegamos na lente do ser humano, sua identidade, seus valores. Falamos disso até ontem. E hoje estamos aqui nessa live especial e meu convidado já chegou, nosso mano querido aí, pastor Judson de Oliveira, para a gente falar sobre o princípio dos valores de Deus na pessoa do Espírito Santo, como a nossa vida é transformada e como nós nos tornamos agentes transformadores nas mãos de Deus, né? Glória a Deus. Vem chegando aí, pastor Judson. Peraí, vamos lá. Também um grande amante do café, como eu, né? A gente vê pelas fotos aí. Fala, queridão. E aí, querido, deixa eu ajustar aqui para a carequinha aparecer ali. Ah, tá Maravilha. bonitão. Eu vou adaptar esse estilo daqui a pouco. Não, não, você está longe ainda. Eu que não tive escolha. É, querido, você estava falando aqui, você é amante do café como eu, né? Eu gosto muito Ah, de eu gosto. café. Eu tenho visto aí tuas fotos. Você gosta de fazer o café também do jeito diferente, né? Ah, eu gosto, eu gosto. Eu aprendi com ontem, por exemplo, eu recebi uns irmãos foram ao Brasil e trouxeram o tipo de café que eu gosto, que é do slow coffee, né? Com um amigo meu, Oziel, ele faz, Uhum, ele mesmo torra, é bem uhum. artesanal. E aí eu descobri que café tem uma inúmera coisa, né, sobre o café. E o processo de fazer, né? O pessoal tem Aham. chamado de uma nova wave, uma nova onda, né? O slow coffee, o processo de fazer o café. Eu gosto de fazer. Tem cada É legal. processo, Rafael, é loucura, muito bom fazer. É E legal aí, demais isso, né? é bom. O cheiro do café também é algo Hum. muito, muito bom, né? É Eu, interessante eu, hum, que os monges que descobriram o café, isso aqui é uma lenda, né? Diz que os monges, para ficar noites em meditação, eles ficaram acordados, eles tomavam café, começaram a tomar café. Né? E quem sabe, né? Tem algo a ver com a gente. Pois é, né? Eu tenho uma teologia, eu creio que vai ter uma vertente do Rio da Vida com água quente só para passar café, entendeu? Ah, maravilha, eu acho que sim. Igual o meu sogro, É, ele tem uma teologia que ele diz que o maná é sorvete, ah, é. porque
porque faz todo sentido. Você tinha que, de manhã cedo você pegava, e se você guardasse, derretia, né, Uhum. estragava, é o sorvete. Então ele acha que Deus mandou do céu é o sorvete, é o maná. Que maravilha. Você sabe, Júlio, eu estava até aqui conosco, muitos pastores têm assistido o Café com a P, que é uma live que em 2016, eu falei, gente, eu preciso de um púlpito, né, virtual, mas eu preciso que seja uma coisa verdadeira, espontânea. E na época só o Facebook fazia live, né? O YouTube não Uhum. tinha e tal. E eu não ia conseguir fazer nada no YouTube, né? Assim, na velocidade que eu queria, né? E eu falei, não, vou fazer um negócio que eu gosto. Todo dia eu tomo café, então eu vou fazer um café aqui, Que tomar bom. café e ler a Bíblia, né? E assim nasceu a live devocional Café com a P, né? E eu curto muito também tudo isso, né? E o legal é que no céu, né, a gente tem muitos pastores aqui com a gente. Tem a pastora Nara tá aqui, uma mulher de Deus muito querida, que estava em Vacaria, hoje está em Porto Alegre, né? E você teve no Sul também, né, algum tempo? Sim, sim. Eu acho que eu tive em Vacaria também um tempo. Eu passei em Vacaria, se eu não estou lembrado, se eu não estou. E um dia eu estava lá e uma mãe do menininho no final do culto falou assim, pastor, meu filho está muito preocupado porque ensinaram na escolinha dominical que a gente ia para o céu e ele não quer ir para o céu, né? E ele veio falar comigo. Aí ele falou comigo, ô pastor, eu não quero ir para o céu porque eu vou subir na nuvem, eu vou cair da nuvem, né? Aí eu falei, não, no céu é muito legal. E essa história de que no céu a gente vai encontrar tudo que a gente ama, né? Que é o que a gente Aham, está é falando aqui, verdade. de café, de sorvete, né? E eu lembrei de um outro pastor amigo meu, muito engraçado, que ele acredita que no céu vai ter tudo que a gente ama também. Aí eu falei para esse menininho, o que que você gosta? Ele falou, eu gosto daqueles carrinhos de ferro, né? Da Hot Wheels, né? Uhum. Eu falei, rapaz, no céu você vai poder ter a pista desses carrinhos do tamanho que você quiser. Pronto, ele queria ir para o céu na hora, né? Eu Meu falei, não, pai. mas agora calma, agora calma aí, tem a hora certa, né? Hora certa, meu pai. Mas, Judson, eu estou falando Diga. sobre cosmovisão, trazendo para nós a verdade que nós somos a lente pela qual a gente interpreta tudo. Daí a importância da gente ter uma vida transformada, né? Uhum. Para que a gente Uhum. veja as coisas pela ótica de Deus, Uhum. né? Uhum. Porque ele que é o construtor, então ele tem que ajustar a lente, limpar a lente, né? E a gente passou por várias lentes, porque um dia eu acordei e o Espírito Santo, eu acordei com o Espírito Santo me falando assim, lentes básicas da cosmovisão. E eu escrevi aquela frase, porque eu nunca tinha ouvido isso. Você tem problema de eu anotar aqui, que eu estou escrevendo com você e anotando. Eu vou Não, aprendendo. fica à vontade. E aí ele falou lentes básicas da cosmovisão. E eu fui orar e estudar um pouco. E eu descobri 7 lentes básicas. Eu descobri que a cosmovisão é a nossa interpretação de tudo, nossa interação com tudo ao nosso redor. E foi vindo da mente aqueles textos, né? Provérbios, né? Que fala assim como o homem Uhum. pensa, ele é. Né? Uhum. Uhum. E eu descobri que tinham várias lentes. Uma delas era a origem, né? Todo ser Uhum. humano tem o desejo de saber a origem das coisas, né? Porque Deus pôs a eternidade dentro da gente. Então, a gente tem a necessidade de preencher esse lugar com a própria eternidade, né? Falamos então uma semana e pouco aqui sobre a lente da origem, né? Falando dos princípios. Depois falamos da lente da verdade, né? Que todo mundo procura conhecer a verdade sobre tudo, né? É verdade. E emergimos em quem? Na pessoa que é a verdade, né? Uhum. Uhum. Logos, né? Jesus é a verdade. Então foi uma semana de imersão na pessoa de Cristo, né? Bom, a lente da verdade nos projetou para a terceira lente, que é a lente do Pai, do Deus Pai, porque o Filho revela o Pai, né? Uhum. Uhum. E falamos, emergimos na pessoa do Pai, e baseado no texto da versão da Bíblia judaica, que fala assim, indo por todo mundo, pregar o evangelho a pessoas de todas as nações, imergindo-os na realidade do Pai, do Filho e do Do Espírito Filho e Santo. do Espírito Santo. E Eu aí, amo essa Júlio, tradução. é lindo demais, isso é poderoso, né? E aí, te contextualizando, amigo, a pessoa do Pai é aquele que revela a identidade.
né? É a paternidade de Deus que nos mostra quem nós somos. E aí fomos para a lente que a gente viu semana passada, a lente do ser humano, identidade e valores, né? E então falamos sobre sermos revestidos da glória de Deus, coroados de glória e honra, né? Nossa identidade, nosso propósito. E hoje nós estamos entrando nessa lente que é a quinta lente da cosmovisão, né? Que é a lente da origem dos valores. Então, essa origem, a origem dos verdadeiros valores está conectada ao Espírito Santo, né? E aí eu falei, vou convidar o Judson para a gente fazer uma live sobre o amado Espírito Santo, convidar ele para se Aleluia. manifestar aqui, porque afinal de contas ele é o Allos Paracletos, ele é o outro Consolador. Sem ele É nada é verdade. possível, né? E, Uhum. enfim, até dezembro eu vou falar da cosmovisão, né? Depois, semana que vem, a gente vai falar sobre os ciclos repetitivos da história, né? Vou convidar o apóstolo Francisco Nicolau, vai estar falando das festas judaicas, né? E dos ressignificados. Uhum. E a gente termina falando de destino, né? Muito bom. Então, mas eu queria te dar toda a liberdade, Hudson, para você compartilhar com a gente a tua impressão do Espírito, na tua história, no tempo atual, e aquilo que Deus coloca no teu coração nesse momento com respeito ao mover do Espírito, Uhum, né? uhum. E uma coisa que eu acho que de tudo que você está falando, é, eu tenho acompanhado um pouquinho das suas dessa questão da cosmovisão. E um dos maiores desafios que eu sempre encontrei viajando nas nações e todo o povo que a gente vai, e toda a nação que a gente vai. E quando eu falo nação, eu falo até mesmo a própria igreja. Dentro da igreja nós temos Uhum, nações, né? uhum, Nós temos, a gente chama de denominações, mas são, de certa forma, nações, né? São uhum, culturas diferentes. E um dos maiores desafios que eu percebo em cada nação que eu vou é a cosmovisão. uhum, Porque eu acho que o maior desafio do ser humano é enxergar aquilo que Deus quer que a gente enxerga. Eu acho que o trabalho do inferno, se a gente puder falar isso, é deturpar a nossa visão, é uhum, confundir a maneira como a gente vê, é obscurecer. Até eu estava viajando esse fim de semana, dirigindo 3 horas da noite, e eu estava falando com a minha esposa, alguém me abençoou com óculos novo quando eu estava no Brasil no início desse ano, e é fenomenal, porque eu dirijo à noite e eu tenho astigmatismo, né? Então, uhum, normalmente, quando começava a chover e os faróis do carro, Rafael, é loucura, eu não conseguia enxergar. Então, eu ficava tenso, endurecia toda a musculatura, eu não conseguia enxergar. E esse aqui tem uma coisa que eles colocaram no óculos que à noite, quando o farol bate, já não me atrapalha muito. Então, essas minhas lentes me ajudam a uhum, lidar até mesmo com a luz, com o brilho contrário que vem. uhum, E eu creio que um dos maiores desafios que nós enfrentamos na igreja hoje é a cosmovisão. Um uhum, dos maiores desafios que a gente enfrenta nas nações é a cosmovisão, né? Eu percebo que eu trabalhei em várias cidades no Brasil, implantamos várias igrejas, e é muito comum você estar conversando com alguém e a pessoa vira para a gente e diz: Ah, isso é bom, mas aqui isso não funciona. Ah, uhum, é verdade, isso está na Bíblia, mas aqui não dá para fazer isso porque você não conhece aqui é diferente. Em uhum, outras palavras, eles dizem, lá é possível, ou na Bíblia era possível, mas aqui a gente não consegue ver isso porque a maneira como eles enxergam uma suposta realidade é obscurecida por uma lente muitas vezes animista, por uma lente muitas vezes uhum, confusa, por uma lente muitas vezes retrógrada, né, ou religiosa, e não conseguem enxergar. E eu uhum, creio, por isso que eu estava notando o que você estava falando aqui, porque para mim isso é tão importante, né? E um versículo que vem à minha mente, que eu falei muito no ano passado, é aquele versículo em Coríntios que diz assim: quando eu era criança,
eu falava como criança. Quando eu era criança, o carrinho do Hot Wheels era o meu referencial. Eu vivia e eu juntava dinheiro com o Hot Wheels, mas à medida que eu cresço, a maneira como eu enxergo as coisas. Então, eu acho que a própria cosmovisão está conectada com a maturidade. Quando você amadurece, você não faz pirraça por causa de um carrinho Hot Wheels. Né? Quando você amadurece, a não ser que é aquele cara que não cresceu, né, que fez uma coleção do Hot Wheels, e quando ele tem filho, o filho dele vai brincar com o carrinho dele, ele surta, né? É outro trabalho, é outra live que você vai ter que fazer sobre cura. Cura interior. Mas essa questão, para mim, é tão importante, porque essa lente da maturidade, onde nós enxergamos o reino da maneira como o Senhor enxerga, nós enxergamos as coisas, e a palavra de Deus é essa lente absoluta, vamos assim dizer, né? Essa verdade absoluta contida nas Escrituras, que nós conseguimos dizer, olha, o negócio é o seguinte, humanamente, da maneira como meus pais me criaram, ensinando a enxergar, eu digo que é impossível. Mas quando eu tiro as lentes que os meus pais colocaram e coloco as lentes das Escrituras, eu digo, uau, é plenamente possível. É totalmente possível. Pode acontecer e vai acontecer. Então, esse exchange, essa troca de lentes que você tem proposto nessas suas lives é fascinante e sacode as minhas entranhas com expectativa, porque é com muita gentileza, né? Você faz isso com graça, né? Porque trocar lentes é algo muito sensível. Né? Apesar de que nós usamos o óculos, mas eu acho que a cosmovisão ela é muitas vezes uma lente de contato. Né? Eu não uso lente de contato porque eu tenho gastura só de pensar de colocar aqui, né? Mas eu também não consigo. as lentes, as cosmovisões que nós temos, a cosmovisão de muitas culturas, elas nem são óculos, não é fácil de tirar. Ela é como tem uma lente agora que eles implantam nos olhos da pessoa, né? E colocam ali permanente. Então, eu acho que você tem essa graça, né? E a igreja precisa ter essa graça de ir com muito carinho e sem ofender, pedir, me dá licença, que tal você enxergar isso aqui? Que tal você conhecer um pouquinho da pessoa do Espírito Santo, por exemplo? Então, eu creio, os irmãos que estão aí tomando café, eu já estou tomando um café aqui para respirar. Eu precisava tirar isso do peito, porque eu acho que cosmovisão é fenomenal. E é muito interessante. E até mesmo nós, os missionários, né? A gente chega numa nação e a gente chega com a nossa cosmovisão cultural. Seja ela religiosa, seja ela denominacional, seja ela nacional. E nós temos uma visão de uma nação e é muito comum. Eu lembro um curso, eu estava ouvindo um discurso do TED uma vez, e eles falando quando eles chegaram numa nação na África, e eles chegaram e eles viram muita fome, muita necessidade. Então, eles viram um vale e falaram, nossa, vamos plantar aqui, por que esse pessoal não planta aqui? Eles levantaram recursos e abriram e construíram e fizeram uma grande plantação ali, plantaram tomate, aquelas coisas todas, o vale ficou cheio, gastaram milhares de dólares para plantar ali. Quando estava perto da colheita, chegou, do dia para a noite, passou uma manada de rinocerontes, ou hipopótamos, uma coisa assim, e destruiu toda a plantação. Eles ficaram frustrados e aí eles foram conversar com o pessoal que morava lá e falou, gente, mas que coisa terrível, isso aqui já aconteceu antes? Aí eles falaram, todo ano acontece, por isso que a gente não planta aí. Aí eles falaram, mas por que vocês não falaram? Eles falaram, mas você não perguntou. Então, muitas vezes, a nossa cosmovisão, a gente fala, funciona no Brasil, ou funciona na Europa, ou funciona no Sul, então a gente leva isso, mas você precisa gastar tempo para enxergar, para observar, para analisar, para poder até mesmo ajudar. E por isso que eu acho que o Evangelho ele é gentil. E aí nos leva a falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Jesus. Você sabe, Judson,
Eu conheci no começo desse ano, eu tive a oportunidade de estar em Israel e eu dividi quarto com um pastor africano que mora aqui na Suíça já há 30 anos. E ele me contou o testemunho dele e eu chorei. Hum, Ele, ele tinha a única Bíblia da tribo dele. E quando ele ganhou aquela Bíblia, todo mundo lia aquela Bíblia. E quando ele viu naquela Bíblia impresso em Genebra, ele falou: eu quero conhecer Genebra, porque eles têm autoridade de imprimir a Bíblia. Olha a uau. cosmovisão dele. Aham. Então ele trabalhou e veio para Genebra. Quando ele chegou aqui, receberam ele num quarto e ele desceu e pensou: bom, eu vou na banca de jornal, depois eu vou procurar uma igreja. Quando ele chegou na banca de jornal, ele viu revistas pornográficas e ele perguntou para o jornaleiro: o que é isso? E o cara falou: bom, isso aqui é isso que você está vendo, né? E ele disse: e as pessoas pagam por isso? E ele disse: pagam e pagam caro. E ele voltou para o quarto tão triste, porque aquilo era um choque na cultura dele. Ele falou: como que pode o lugar onde imprime a Bíblia Hum, poder viver disso? Aí ele foi numa igreja. Chegou nessa igreja, ele não viu nenhum jovem, ele viu poucos anciões. E ele perguntou assim: onde estão os jovens daqui? Cadê os filhos de vocês? E o líder falou assim: eles estão fazendo a vida. Ele falou: como que eles estão fazendo a vida sem ser aqui dentro? E hoje ele casou, tem filhos que nasceram na Suíça, e ele me fez uma pergunta. Ele falou: Rafael, por que ainda pastores só atraem pessoas das suas próprias nacionalidades? Porque eu, africano, eu falo francês fluentemente, meus filhos nasceram aqui, eu tenho papéis, a minha igreja só tem africanos, por que eu não consegui atingir os suíços? Por que pastor espanhol, brasileiro e tal, e tal? E foi trazendo essa realidade. E nós chegamos a uma conclusão muito clara, é que a maioria das pessoas não está disposta a tirar os óculos da sua cultura uhum, para uhum. enxergar com a lente e com os olhos do reino de Deus. Exatamente. E Exatamente. aí a pessoa acaba inibindo a ação do Espírito Santo como ele Uhum. gostaria de agir, não é verdade? E você percebe que na própria escritura você vê esse struggle, essa luta com os apóstolos, porque ao mesmo tempo que eles tinham Jesus, eles tinham uma cultura judaica Uhum, e sem perceber eles conectaram. Para você aceitar Jesus, você tem que abraçar a nossa cultura, né? uhum, Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, porque muito dos princípios se misturaram em métodos, né? O problema uhum, hoje nosso é que muito do que é princípio está impregnado com costumes, né? Eu me lembro uma vez que eu perguntei um irmão sobre um certo método que eles faziam na igreja dele, que a pessoa, não vou falar detalhe, porque senão você vai saber qual igreja que é, mas perguntei, uhum, mas pergunta o seu pastor, por que que vocês, né? Por que que tem que fazer isso? Vocês fazem há 100 anos, não sei. Ele falou, sim, eu perguntei, mas ele falou, não sei, mas a gente faz do mesmo jeito. Em outras palavras, a gente não tem resposta bíblica para isso, mas a gente faz há muito tempo e por isso nós fazemos. E você vê que o apóstolo Paulo ele conseguiu pular um pouco disso quando ele chegou, por exemplo, e olhou, fala, sabe uma coisa? Eu posso falar aqui sobre o Yeshua, sobre Deus, mas que tal eu pegar, eu sair, tirar o meu óculos um pouco e perceber como esses moradores aqui enxergam? E aí ele falou: uhum, ah, tá vendo aquele altar ao Deus desconhecido? Deixa eu uhum, falar com você sobre ele. Ele não comprometeu o princípio, uhum, né? Eu uhum, acho que muitas vezes nós temos medo de comprometer o princípio quando a gente coloca o óculos de uma outra nação. Ele não uhum, comprometeu o princípio, porém ele usou uma maneira como a pessoa enxerga e falar: deixa eu te falar sobre esse Deus. uhum, Deixa eu te falar sobre esse Deus que vocês estão procurando. E ele conseguiu transpor uma revelação tão profunda que a pessoa poderia entender, né? Então, eu acho que esse é o desafio missional que nós temos uhum, e nós muitas vezes temos uma e eu acho que esse é que, não sei se eu sou ousado em dizer isso, né, assim publicamente,
mas o meu maior desafio, e eu falo isso assim com muito temor e amor, né, é que nós temos culturas e cultura. Né? A igreja ainda não amadureceu ao ponto de discernir. Eu tenho uma cultura. Né? Eu sou uma nação. Que nação é essa? É nação santa. E essa nação santa tem uma cultura. Qual que é a cultura do reino? Essa deve ser implantada. Agora, a cultura das nações, nós podemos, o arroz e feijão que o brasileiro come, a picanha, né? Eu vou em qualquer lugar do mundo, se tiver brasileiro na Lua, né, ou em Marte, né, se o brasileiro for astronauta para a primeira viagem de Marte, ele vai usar o espaço de mala dele para levar picanha. Né? Porque o brasileiro não consegue viver sem a picanha dele, né? Onde você for, leva arroz e feijão, mas é uma cultura. Porém, a igreja precisa começar a implantar a cultura do reino. E eu acho que isso é fundamental, isso é importante, e eu creio que você me perguntou sobre o Espírito Santo, eu preciso começar a falar com ele, senão eu fico perdido. Vai, vamos. O pessoal acho está que isso perguntando se a live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada, viu, gente? Então se preocupa, né? Vai ficar gravado aí. E uma das coisas, pastor, apóstolo, que é muito importante para nós entendermos, eu falei, Senhor, isso é um grande desafio para mim. Quando eu chego, por exemplo, numa tribo indígena, ou numa nação, ou até mesmo em lugares no Brasil, ou até mesmo, eu penso assim, falo, Senhor, eu preciso de anos e anos de escola para poder, né, usar até uma linguagem mais simples, enfiar na cabeça dessas pessoas alguma dessas coisas e tirá-lo daquilo. E eu descobri que a pessoa mais capaz para transpor e para conseguir trazer essas pessoas é a pessoa do Espírito Santo. Eu acho que quem alinha a nossa cosmovisão é o Espírito Santo. E eu vejo isso no própria vida de Pedro. Lá estava Pedro, né, com fome. Ele disse, eu estava com fome, esperando a comida ficar pronta. Daí a pouco eu estava no terraço, daí a pouco o Espírito Santo me deu uma visão, porque é o Espírito Santo que deu uma visão. E nessa visão tinha um lençol, e em cima do lençol havia vários tipos de animais, e que eu não como, que para mim é nojento, porque a minha denominação não permite. E aí eu disse, o Espírito Santo me disse, come. Eu falei, de jeito nenhum, isso é do diabo, né? Está amarrado, como os crentes, né? Com 7 cadeados. Mas aí o Espírito Santo, Oh, my God. O Espírito Santo diz, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. O que o Espírito Santo estava fazendo? Estava mudando a cosmovisão dele. Estava ajudando ele a enxergar coisas eternas e não passageiras. Estava dividindo a questão, o que é cultural apenas e o que é cultural do reino de Deus. Né? Então o Espírito Santo começou a trazer isso para ele, e na minha opinião isso é fascinante. É o Espírito Santo que consegue. E quando você diz, Senhor, eu não estou enxergando, é o Espírito Santo que consegue nos ajudar nesse processo todo, né? De transicionar de uma vida medíocre uma vida abundante. É o Espírito Santo que consegue nos conduzir. Eu posso ser bem claro nisso. Quem nos conduz do Egito até a Terra Prometida é o Espírito Santo. Quando você sai do Egito, você tem o batismo, você tem o sangue do Cordeiro, mas a nuvem e o fogo no meio do deserto. E o que conduz você para o cume do monte e revela o Pai é o Espírito Santo. Se nós pudermos usar essa metáfora, se não é muito complicada para entender, o Cordeiro, ele nos livra da morte, ele nos tira do Egito, porque ele abre a porta. Mas quem nos conduz, sendo a nuvem, sendo o fogo, e sendo aquele que diz, sobe para cá, e eu vou te mostrar os meus sonhos, é a pessoa do Espírito Santo. Então é ele que vai nos ensinando, é ele que vai nos conduzindo. E não tem como ser um cristão vitorioso sem o insight, sem a pessoa do Espírito Santo nos levando e nos conduzindo. E interessante que hoje de manhã eu estava lendo Mateus 25 aqui, e eu nem estava lembrando o que tinha a ver com a live, né?
E aí, quando eu comecei a ler, eu falei, uai, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje de manhã, que é a parábola das virgens, né? Sim, Ah, sim. e Jesus, ele diz assim, olha, o negócio é o seguinte, haviam 10 virgens, 5 delas eram sábias e 5 delas eram nécias, né? Inconsequentes, a minha tradução diz inconsequentes. Uhum, uhum, As sábias, elas levaram azeite, elas guardaram azeite, elas mergulharam no azeite, elas guardaram mais azeite. Porém, as outras 5 não levaram azeite suficiente. A hora chegou onde o noivo, onde alguém gritou: o noivo está vindo. Né? uhum. Eu creio que o momento, e eu digo isso profeticamente, crendo que o momento chegou onde há um grito dos céus, há um grito na terra dizendo: o noivo está a caminho, a coisa está acontecendo. E a igreja vai acordar. Eu creio nisso. Uhum, Tanto aquela que como é que diz? Aquela que tem azeite, como a que não tem azeite, ela vai acordar. uhum, Mas a que tem azeite, ela tem a possibilidade de correr com o noivo nesses últimos dias e entrar naquilo que ele tem e abraçar aquilo que ele tem. E diz assim que todas elas tinham uma candeia, que é a lâmpada. Eu já preguei sobre isso no Brasil muitos anos atrás, né? E elas tinham estrutura. Elas tinham uhum, uma estrutura, elas tinham um sistema de colocar o azeite. Porém, não adianta você ter uhum, uma estrutura se você não tem o azeite. Não adianta se uhum. você ter um PhD, um PhD em teologia, É. se você não tem uma estrutura. Então, muitos de nós, eu tenho conversado com pastores, daqui a pouco eu vou estar numa reunião com eles, nós gastamos 90% da nossa energia na lâmpada. E pouco tempo a gente gasta pouco do nosso dinheiro a gente usa para comprar azeite, Uhum. né? E eu creio que nesses dias o maior desafio da igreja é o azeite, amém? É. E me O diz uma maior coisa, Judson, desafio. Hum. como, como você poderia aconselhar quem está nos assistindo a adquirir o azeite de reserva? Não só o azeite, né? Mas o azeite de reserva, né? Nesse tempo que a gente está vivendo, que ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, ainda dá tempo. E eu acho que a própria resposta está no próprio versículo 12, que aí, interessante que eu já preguei várias vezes sobre esse texto e hoje eu estava pensando novamente, é, as lâmpadas eram essas lâmpadas específicas e a gente confunde nessas 10 virgens com quem que é elas. Aí, o casamento judaico era consistido com um amigo do noivo que ajudava o noivo a preparar a noiva, né? E esse amigo do noivo é aquele que mantinha contato entre o noivo e a noiva durante o noivado. É o Espírito Santo. É É. ele que manda cartinhas de amor para a noiva Uhum. e é ele que recebe as cartinhas de amor da noiva. E por isso, nos últimos dias, assim, o Espírito e a noiva dizem: vem. É. Né? Os dois falam, porque os Oh, dois são parceiros da cumplicidade amorosa pelo Cordeiro. Isso é é. fenomenal, isso é lindo, Uau. né? O amigo, esse amigo do noivo, que João Batista disse, eu sou um amigo do noivo, mas esse, durante o noivado, é a pessoa do Espírito Santo. É É. ele que comunica o coração do noivo com a noiva. É ele que vira para a noiva e diz, esse vestido não está limpo o suficiente. O Aham. noivo está com saudade de você. O noivo tem saudades. Ele tá contando os dias para estar com você e a noiva começa porque o noivo judaico ele vai para construir uma casa. E aí na hora que está Uhum. tudo pronto ele vem, né? E aí o noivo fala, ele já tá quase pronto. Ele já está fazendo as finalizações, ele já está vindo. E ele vem no caminho, como diz em Joel, né? Como o noivo que sai da sua. Né? Ele sai vitorioso. Eu estou indo buscar a minha noiva. E o amigo do noivo fala com ela, ele já está a caminho. Uhum. Né? Mas aí tem essas virgens que elas também trabalham com a noiva. Elas são responsáveis para ajudar a noiva a ficar pronta, a colocar Uhum. o vestido. E como que elas ajudam no escuro, sem luz, sem É. azeite? Não tem Uau. jeito.
Elas não conseguem ajudar. A gente quer fazer a obra de Deus, mas não tem jeito de fazer. A gente quer vir à igreja, mas pronta, mas não tem jeito sem a pessoa do Espírito Santo. Não tem jeito sem... Oh, Jesus. E aí essas 5, elas... E a lâmpada... Eu tô voando aqui, eu fico empolgado demais. Mas tá maravilhoso. olha aqui, essas varas que eram usadas, essas lâmpadas, elas tinham uma vara, né, que fala sobre o ensino, uma vara comprida, porque o tamanho dela dá um acesso maior. Isso aqui dá um estudo sobre isso, né? E na ponta dessa vara tem uma lâmpadazinha, e dentro dessa lâmpadazinha é colocado um trapo. Que coisa linda! A Bíblia fala sobre os trapos de imundícia, que é as nossas justiças do homem. Os trapos são as nossas obras. Mas esses trapos, quando eles estão encharcados com azeite... Ei! Rei da vaca. Hey, Jesus! Esses trapos, quando eles são encharcados com azeite... Aquilo que eu faço sem azeite é trapo. Mas quando esse trapo é encharcado com azeite, tem o potencial de guiar a noiva, tem o potencial de iluminar aonde eu estou. Isso faz sentido para você? Não sei se é uma heresia, se é o café que eu estou tomando. Não. Deixa eu abrir um parênteses. Quem está me acompanhando há muito tempo, Judson, sabe que o tema central da minha vida ministerial se tornou o que eu chamo do sexto ministério, que é o ministério comum de todos os santos. A Bíblia fala da restauração dos 5 ministérios ali, né? E o grande erro de muitos líderes é viver o êxtase da restauração do ministério quíntuplo e esquecer para o que eles estão sendo restaurados. Uau. Eles estão sendo restaurados para auxiliar os santos na obra do seu ministério. E aí, eu já tive em inúmeros lugares perguntando qual é o ministério comum de todos os santos. E ninguém sabe responder. As pessoas respondem a consequência. É evangelizar, é pregar, é cantar. E eu digo, não. Esse ministério que você representou aqui, de uma maneira, você abriu o leque ainda mais para isso. Ele se resume numa coisa. Devolver para Cristo, para Deus, o que é dele. O que ele comprou e deixou nas nossas mãos. E o que ele comprou e deixou nas nossas mãos? Aquilo que Deus não tem. E o que Deus não tem? Carne, pecado, limitação. Quando ele compra, ele se faz pecado, maldição, enfermidade. Quando ele compra as nossas limitações e deixa nas nossas mãos, ele nos torna sacerdotes, templo e oferta. Ele nos fez operantes. Esse é o ministério comum de todos nós, independente se a gente ingressou no ministério específico ou não. Então, quando você fala aí do trapo de imundícia, olha que coisa tremenda. É eu fazer justiça para Deus, devolvendo para Ele o que é dele. Eu pego esse trapo e coloco no lugar exato, no altar, na cruz. E deixa queimar. E deixa queimar. Rei da vaquembos na Kevin sai. Para isso eu os chamei, para que resplandeçam a minha luz, diz o Senhor. Aleluia, então faz todo sentido para mim e para aqueles que têm nos seguido e ouvido falar disso. Isso é uma revelação tremenda, né? Esse trapo ungido de azeite significa ele separado e cumprindo o propósito para o qual nós fomos comprados. É verdade, é verdade. Espírito Santo, nós chamamos. E aí, então, ele vem, essas 5 noivas, essas 5 virgens, né? A gente falava as noivas, né? Não é noivas, é virgens. Elas são parceiras e elas têm o privilégio de entrar nas bodas do Cordeiro, né? E elas estão prontas. Todas as 10 adormecem. Então, alguém fala, não, mas a minha igreja a gente não vai dormir, não. Nós somos profeta, apóstolo, nós temos tudo. Mas não tem jeito, querido. A gente dorme. A gente adormece. Quando Jesus voltou, encontrou todos os discípulos dormindo. É interessante que na hora que o Senhor mais precisa dos discípulos, ele nunca pediu. Foi a única vez nas Escrituras que Jesus falou, eu estou precisando de vocês como...
Demaica. Ele nunca pediu. A única vez que ele pediu foi, por favor, tá difícil. Fica acordado comigo. Geme comigo. Eles adormeceram. And I believe, eu creio que os últimos dias que nós estamos agora é quando o Senhor está dizendo, por favor, sede sóbrios, não adormece. Mas infelizmente a gente dorme. Mas o meu conselho, igual você falou antes, a gente precisa comprar azeite. Compra azeite. E como que a gente adquire esse azeite? Talvez a resposta que foi a pergunta que você me fez está no versículo 12. Quando as 5 foram pegar azeite, né, foram tentar comprar, e quando elas chegaram, bateram na porta, o noivo saiu e disse, o que vocês estão fazendo aqui? Elas falaram, abre a porta para nós. Ele respondeu, contudo, ele lhes respondeu, com certeza vos afirmo que não vos conheci, ou não vos conheço. Isso aqui me assusta, porque, na minha opinião, e eu cresci na minha juventude, porque eu cresci mais tradicional, mas na minha juventude, havia uma ênfase no dinamis, no poder sobrenatural do Espírito Santo, e no Pentecoste, no fogo, naquela coisa toda, nas obras do Espírito Santo. Mas aqui, o azeite não é comparado com... eu não vi você fazendo fogo ou fazendo coisas sobrenaturais. Aqui diz sobre relacionamento. Relacionamento. Quando eu falo sobre o Espírito Santo, eu falo sobre relacionamento. Quando Jesus vira para os seus discípulos, e isso a gente pode ficar aqui a manhã toda falando sobre João capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17. Jesus, sabendo que estava faltando pouco tempo, ele falou, sabe uma coisa, eu preciso falar para vocês algumas coisas que são extremamente importantes. Primeiro, é a questão de servir. Segundo, ele falou, eu não vou deixar vocês órfãos, porque para mim, a orfandade é algo terrível. Eu vou eu vou rogar ao Pai. Jesus pede ao Pai por muitas coisas. Ele pediu ao Pai por Pedro, para que o Senhor tivesse misericórdia e não sacudisse ele como Satanás queria peneirar ele. E Jesus falou, eu vou pedir ao Pai, para que não deixe vocês, a orfandade é solidão. O Senhor percebeu essa orfandade, essa solidão no Jardim do Éden. Isso aqui é outro estudo, né? Ele falou, não é bom ficar só. Então, eu vou fazer isso, isso, isso. E o Jesus fala, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou pedir ao Pai para que Ele mande o Paráclitos, para que você não fique sozinho. E mais, esse Paráclitos vai habitar em você. E esse Paráclitos... Hey! Amém, Jesus. Aleluia. Você diz, Judson, como que eu consigo comprar esse Espírito Santo? Jesus diz assim, deixa eu te falar uma coisa. Se um filho pede pão, o pai não lhe dá pedra. Se ele pede peixe, o pai não lhe dá uma cobra. Se você pedir o Espírito Santo, o pai vai te dar o Espírito Santo. Eu creio que o preço é pago na cruz. E o Senhor alegra em nos dar o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é uma experiência mística. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, Rafael, e eu vou simplificar, nosso tempo passa rápido, né? O Espírito Santo é o meu melhor amigo. Uau. Todos os milagres que Jesus realizou na terra foi através do Espírito Santo. Quando Jesus virou para aquela menina que estava morta e disse, Talita cumi. Quem ressuscitou aquela menina foi o Espírito Santo. Me assusta que nós queremos fazer tanta coisa sem o Espírito Santo.
se o Verbo encarnado, se o Cristo encarnado, se o Filho de Deus, ele não fez nada sem o Espírito Santo, por que que nós fazemos tanta coisa sem ele? Por que que nós nos movemos tanto sem ele? Por que que nós, sabe, aquelas 5 virgens inconsequentes, inércias, the picture, é a imagem de uma igreja que diz, sabe de uma coisa? Os meus trapos são suficientes. A minha habilidade é o suficiente. Eu tenho um pouquinho de azeite. Deixa aí. Um pouquinho do Espírito é o suficiente. Deixa aí. Porque o que a gente tem já é o suficiente. A gente não precisa dele, mas guess what? Sabe o que? Nesses dias, a sua habilidade, a Bíblia diz assim, louco, inconsequente, nécio, venha ter intimidade com Deus, com a pessoa do Espírito Santo. Porque é ele que vai falar sobre mim. Sabe? Hey. Jesus, Nos lembra. Ele nos faz lembrar todas as coisas. Ele nos faz lembrar todas as coisas. Ele nos faz lembrar quem ele é e quem nós somos. Ele nos faz lembrar as verdades sobre os céus e as verdades sobre nós mesmos. E ele nos faz lembrar as verdades sobre Jesus. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, a igreja começa a falar mais sobre Jesus. E não me entenda mal, talvez eu sou doido, né? Eu sou muito a favor a muitas coisas que existem. Eu acho que a gente precisa ter a mente aberta para muitas coisas, mas me assusta que a igreja fala tão pouco de Jesus. Me assusta. Nós falamos sobre tantos métodos e nós temos tantas ideias e tantas frases bonitas. E eu sou um desses que falam frases bonitas, mas nós somos muito apegados a essas coisas. E nós falamos tão pouco do Espírito Santo. Por um tempo, a igreja, não sei como que está hoje no Brasil, por um tempo a gente falava tanto de um método de crescimento. Toda a igreja que eu ia, eles gastavam grande parte do esforço deles falando sobre um método de crescimento, se bem que eu não vejo o Senhor deixando nenhum método de crescimento a não ser sejais cheios do Espírito Santo. Uau. Eu me lembro muito bem uma vez que a gente estava preparando uma viagem missionária nossa para a África, que a gente fazia todo ano, e como um bom intercessor, a gente tem o nosso quadro, uma vez por semana a gente reunia e colocava no quadro os nossos pedidos, e a gente orava, repreendia ladrão de mala, repreendia, declarava as ofertas, Senhor, manda um recurso para as passagens, Senhor. Senhor, não deixa o diabo roubar nossas malas, guarda a nossa saúde, faz isso, o Senhor levanta isso, levanta aquilo outro. E no meio dessas orações, que são importantes, que a gente tem que orar, o Espírito Santo falou comigo, Judson, o que você está fazendo? Eu falei assim, eu estou orando. Ele falou comigo assim, mas filho, nada disso eu te falei para orar. A única coisa que eu te pedi, antes de ir, seja cheio do Espírito Santo. Aonde que está ali você pedindo empoderamento do Espírito Santo? Aonde que está aí para você estar pedindo que o Espírito Santo venha? Filho, você lembra quando eu enviei os 70? Eu disse para eles, não leva bolsa, não leva, como fala, muleta. Sim. Nem 2 vestes. Nem 2 vestes. Vocês estão pedindo malas, filho. Vocês estão tão ansiosos pelas malas. E aquilo que eu te falei foi, seja cheio do Espírito Santo. Então, sabe por que a gente está quebrando muita cara? E eu falo sobre Judson. Sabe por que eu já quebrei muita cara? E voltei de viagens cansado, fadigado. É porque eu fui na minha força. Quanto mais o Espírito Santo nós temos em nosso ministério, menos esforço a gente precisa fazer. E eu falei isso esse fim de semana, eu estava ministrando sobre isso. A gente tem que fazer umas lives só sobre o Espírito Santo, que é anos falar sobre ele. Eu preguei sobre isso agora em Deerfield, acho que foi Deerfield essa semana, a gente compartilhei.
Eu moro num lugar aqui, na beira de um rio chamado Caloosahatchee River, e que emenda com o mar, muito com o Golfo do México, muito lindo. E eu sentei, no primeiro dia do ano, eu sentei no pier da onde eu moro, e tinha um vento gostoso, e eu fiquei olhando os barcos de vela. E eu comecei a admirar, e o Senhor começou a falar comigo, ele falou, Judson, que coragem, né? Daquele velejador, de entrar num barco que não tem motor e sair da Europa e ir para as Américas, confiando em algo que ele não enxerga, mas sabe que está lá. Confiando em algo que ele não vê, mas ele sabe que está lá. Ele ouve o som do vento. Como Jesus disse para Nicodemos. Isso é maravilhoso. E eu comecei a estudar, eu falei sobre isso, eu falei 1 hora sobre isso esse fim de semana, mas esse barco, o Senhor falou comigo, já é assim que eu quero que você seja, Judson. Aí eu comecei a estudar sobre o barco. O barco embaixo tem uma coisa que ninguém vê que impede que ele tombe quando o vento vem. O barco, até mesmo quando o vento é contrário, ele vai para frente, porque ele consegue alinhar as suas velas de uma forma que o vento contrário lança ele para o lugar que ele quer. E ele segura no leme. E aquele leme leva ele para onde que ele quer. Mas esse vento, ele sopra. Ele sopra. E você precisa aprender a se alinhar com esse vento. Porque se você está alinhado com esse vento, ele vai te soprar para onde quer. E eu estava pensando sobre isso, voltando aqui ao que eu estava falando, do cansaço, quando a gente faz sem o Espírito, quando Ezequiel, capítulo 37, ele estava no vale de ossos secos e ele estava overwhelmed, né? Olhando para aquela coisa toda, ele disse, e agora, o que vai ser? O Senhor falou com ele, profetiza. Mas profetiza o quê? Profetiza ossos vivam? Profetiza o vento. Profetiza o Espírito. Sabe, eu descobri que uma grande parte, muitos anos do meu ministério, eu profetizei aos ossos. Meu Deus. E os ossos não reagiram. Alguns de vocês, pastores que estão aí nos assistindo, você está profetizando para os ossos. Deus não te mandou profetizar para os ossos. Mas antes dos ossos reagirem, você precisa encontrar o vento. Antes dos ossos reagirem, você precisa profetizar ao Espírito. Você precisa falar, Espírito Santo, vento, sopra sobre esses ossos. Sopra sobre esses ossos. Sopra sobre... Antes de você ver uma enfermidade, eu luto com essas dores, que eu sei que o Espírito Santo está me curando, mas eu digo, o Espírito Santo sopra sobre os meus ossos, sopra sobre as minhas juntas, sopra, 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 sopra. Enfermidade, eu te ordeno, saia em nome de Jesus. Mas o Espírito Santo, todas as curas são realizadas pelo Espírito Santo. Quem entrou no inferno e ressuscitou Jesus dentre os mortos foi o Espírito Santo. Uau! Isso é tremendo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós. Por que você tem tanto medo? Por que você tem tanta dúvida? Coloca o óculos dessa verdade, coloca essa cosmovisão. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito que ressuscitou aquela menina, o mesmo Espírito que curou aquele cego, o mesmo Espírito que estava naquele rio. Naquelas águas, quando Naamã entrou 7 vezes, não foi o rio que curou Naamã, mas foi o Espírito. Não é a estratégia, mas é o Espírito que manifesta de maneiras diferentes, da multiforme. Ele ama a multiforme. É o mesmo Espírito que nos dá dons.
É o mesmo Espírito que opera na igreja. É o mesmo Espírito que sussurra nessa manhã a igreja. É o mesmo Espírito que convence-nos de juízo e de pecado. Eu descobri que os profetas são incompetentes, porque eles entregam a sua palavra, mas é o Espírito que convence o homem de juízo e leva o homem ao arrependimento. Uau. O profeta sem o Espírito Santo é um legalista religioso. É como um sino que só faz barulho. Mas se ele não consegue confiar, às vezes o Espírito Santo, o profeta tem que calar a boca. E existe um ciclo dos céus, e o ciclo dos céus é formação, envio. Oh, xalabacanta, rabachai, canta, rabachai, desnabacanta, rabachai, canta, rabachai, curianta, rabachai. Rei, canta, rabachai, canta, rabachai. Poxa, Jesus, Deus, ele formou o homem da argila. Depois ele pegou e fez assim, ó, soprou. Nós primeiro somos formados, depois ele sopra o seu espírito sobre nós. Aí depois ele nos dá um propósito, ele nos envia. E depois nós somos relevantes, a gente consegue dar o nome para milhares e milhares de animais. Por quê? Porque nós fomos formados? Não, porque ele soprou naquilo que ele formou. Uau, Jesus, e eu vou terminar com isso. Jesus, por 3 anos, ele pega 12 montinhos de barro. Ele molda aquele barro, ele forma aqueles homens. Depois da ressurreição, ele vira para aqueles homens e ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu te formei, eu te revelo agora o seu propósito e eu agora te empodero com o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo e muda o mundo. Aleluia. Aleluia. Que maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você que está aqui com a gente nessa manhã, nessa live maravilhosa, aqui com o Judson, aqui envoltos no Espírito Santo. Eu te convido agora a orar e fazer o que Romanos 12:1 nos fala, para apresentarmos os nossos corpos. Você apresenta o boneco de barro e o Senhor enche. Jesus, ele se apresenta o tempo inteiro como um comerciante. Ele diz assim: aconselho-te que de mim compre ouro, aconselho-te que de mim compre colírio. Ele diz assim, aqui, ó, saíram para comprar azeite. Qual a forma que a gente vai fazer isso? Relacionamento é troca. Você apresenta o barro e ele representa o vento. Se apresenta agora diante dele. Fala: Senhor, usa a minha vida. Enche-me, revela-me o tesouro oculto dentro desse vaso de barro, Senhor. Ó Pai, que nossa vida seja guiada e conduzida na dependência deste Espírito, para que cumpramos a Tua palavra, que diz que faríamos obras maiores do que as Tuas. Para isso vos chamei. Dekevio Sanderi Kalamaham. E assim vos capacitei pelo meu Espírito, Dekevoshai, para que vão e deem muito bom fruto. Reviasam, e o vosso fruto permaneça. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Glória a Deus, meu amigo. Nosso tempo está terminando aqui, vai abrir o cronômetro. Se deixar, a gente fica, né? Tá com o violão. Se tu podes ressuscitar o filho, podes também me curar.
podes também me sarar. Se tu podes levantar ossos secos, podes também levantar. Podes também levantar minha casa. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tempo precioso, amigo. Obrigado. Amigo, um abraço. Grande abraço. Obrigado pelo seu tempo, pela sua amizade. Amém. Obrigado pelos amigos que nos uniram nessa amizade, né? E que Deus te renove, que o seu dia aí, que é um dia importante hoje nos Estados Unidos, né? Que se levante a mão forte do Senhor, Amém. elegendo aquele que Deus tem para continuar conduzindo a nação dos Estados Unidos. E que a igreja esteja de pé nesse dia tão importante aí. Que a tua reunião com os pastores seja revestida da glória e da unção Amém. do amado Espírito Santo. Que o Senhor te surpreenda neste dia. Que o Senhor te presenteie nesse dia. Aleluia. Que você veja com olhos abertos a dádiva, o carinho e os presentes do nosso Amém. amado Mestre. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Deus te abençoe. Obrigado, querido. amigo. Um Deus te abraço. abençoe e a gente fica em contato, viu? Amém. Um abração. Valeu, tchau, tchau. Obrigado vocês que estão aqui no Café com a P de hoje. Momento maravilhoso. Pastor Judson de Oliveira, muito obrigado, amigo. E nós estamos falando sobre cosmovisão. Se Deus quiser, amanhã a gente volta com o Café com a P, continuando nesse tema durante toda a semana. Vou salvar a live, você vai lá, curte, comenta o que mais te marcou e compartilha com quem você ama, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchauzinho.